Saúde significa ausência de doença. Então, estar saudável provavelmente é não estar doente? Não, gente, isso daí é a maior mentira que contam pra você e que a gente leva ao pé da letra e acredita nisso profundamente. Eu me chamo Emanuele Vendramini, eu sou terapeuta holística integrativa e mestranda em ciências naturopáticas e eu vim aqui falar pra você que se você acredita que estar sem sintomas significa saúde, você está completamente enganado. Saúde, gente, é um contexto. O fato de você não possuir nenhum tipo de sintoma, vamos dizer assim, nenhuma requisito físico, né? Só te mostra que você tem aí uma ausência de doenças, mas não que você está saudável, tá bom? A saúde, ela é um contexto com 4 pilares. Pilares muito bem estruturados, que é o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo espiritual. E tudo isso daí, gente, influencia na sua saúde. Então, não importa. Você pode malhar muito, você pode fazer a melhor dieta da tua vida, mas se você não estiver feliz no seu trabalho, por exemplo, você não tá saudável. Por quê? Porque o estresse no seu trabalho vai ocasionar em problemas no seu corpo físico. Sim, gente, porque a nossa mente, ela mexe não só com o nosso estado energético, mas com todo o nosso estado emocional e acaba surtindo aí alguns sintomas biológicos no corpo físico. Isso acontece, não é de uma hora para outra não, tá? Isso daí se dá pela persistência. Sim, uma doença, ela acontece pela persistência desse desequilíbrio, pela quantidade de tempo desse desequilíbrio. Então, consequentemente, se você tem uma doença, significa que você tem esse desequilíbrio há muito tempo. Mas e aí? Eu vou no médico, eu faço um exame, eu detectei a minha doença e eu começo a tomar remédio. Eu vou estar curado? Você vai curar os sintomas, tá, gente? Você vai trabalhar o sintoma, mas não a causa. A causa, normalmente, ela vem lá de trás, desde os transtornos metabólicos ocorridos por fatores externos, que é a alimentação, maus hábitos, a nossa rotina que já não é das melhores, né? Falta de atividade física e tudo mais, como fatores internos, né? Que o quê? Que é essa instabilidade aí da homeostase celular que acaba prejudicando os processos biológicos e, consequentemente, originando a longo prazo em uma doença. Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos imaginar aqui uma doença que eu gosto bastante. Que eu gosto bastante, não, que eu gosto bastante de citar um exemplo, tá? A fibromialgia, certo? A fibromialgia, por exemplo, é uma doença que, na visão holística, ela é autoimune. O que é isso? É teu próprio corpo te atacando pelos fatores biológicos, pela forma como o seu terreno biológico está e principalmente por fatores emocionais, certo? Porque tem muita coisa envolvida dentro do processo de fibromialgia. O maior deles é a negação, né? É a negação, é a raiva, é o descontentamento com muitas situações. Então, isso acaba ocasionando. Então, vamos pensar aí num contexto holístico para isso. Ah, eu desenvolvi fibromialgia do dia para a noite. Quando eu vou no médico, qual é o medicamento que o médico te dá? Um dos principais medicamentos para tratar a fibromialgia é o ansiolítico. Então, assim, mas se fibromialgia dói o músculo, por que o remédio é um ansiolítico? Né? E o que será que esse ansiolítico ele vai me deixar menos ansiosa? Será que esse ansiolítico vai tratar a causa disso? Então vamos lá, desde o comecinho explicar como é que é a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela começa por um processo biológico associado ao mental, tá? Porque é o seguinte, normalmente, quem tem
dificuldade de lidar com as emoções, que tem esse processo de negação, normalmente são pessoas mais estressadas, são pessoas que produzem mais cortisol. O cortisol, por consequência, tá? Ele acaba gerando aí um processo inflamatório pelo excesso, certo? Então começa daí. Normalmente, aí a fibromialgia, essa negação das emoções, vai afetar o teu intestino, certo? Por quê? Porque é o intestino ali que ele é responsável por absorver essas circunstâncias. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar aí mais suscetível. E aí o que a pessoa que tem aí uma predisposição vai acabar fazendo? Vai acabar ingerindo muito laticínios, vai produzir cada vez mais muco, vai ter uma hipersensibilidade desse intestino e, consequentemente, ele começa a ir para a corrente sanguínea essas toxinas e vai acabar desenvolvendo a doença. Então, você percebeu que aqui eu tenho dois fatores muito relacionados, tanto o emocional quanto o físico. Ou seja, o emocional, ele vai diminuindo a tua energia e ele vai sendo transferido para o teu corpo físico de forma que, ao longo prazo, você desenvolve uma doença. Manu, se eu ir lá no médico e eu tomar um ansiolítico, eu vou parar de ter dor? Não, gente, porque os remédios alopáticos, eles são paliativos, né? Por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça, ele não te dá um remédio para tratar a causa. Ele vai te dar, por exemplo, um remédio para conter a dor, certo? Se você tem uma dor de estômago, ele vai, originado por bactérias, por exemplo, ele vai te dar, que é a gastrite, ele vai te dar um medicamento que vai diminuir a acidez do seu estômago, que vai matar essas bactérias, mas não vai tratar o porquê que seu estômago ficou muito ácido, né? Ele não tem essa função. Então, o remédio alopático, que é o medicamento mesmo, prescrito por médicos e tudo mais, ou o fitoterápico, ele vai tratar aí apenas os sintomas. Qual tipo de tratamento que eu tenho para a causa? Por que meu estômago fica muito ácido? Então, nisso daí eu já tenho que olhar para um outro lado, eu tenho que olhar para o meu campo mental. O que origina? Qual que é o processo físico, mental, que faz com que meu físico desenvolva muito e muito e muito mais toxinas, muito mais ácidos, fazendo aí um desequilíbrio ácido básico, promovendo, por exemplo, uma gastrite nervosa, que é a inflamação ali da parede do estômago. Então, se você acredita que não ter um sintoma concreto é estar saudável, saiba que você está enganado e você precisa hoje mesmo mudar o teu pensamento. Por exemplo, vou citar mais um exemplo de mais uma doença. Agora eu vou fazer um comparativo de região, que eu acho extremamente importante. Por exemplo, vamos comparar os idosos brasileiros com os idosos japoneses? Vocês percebem a diferença de longevidade e de qualidade de vida de um japonês para um brasileiro? Aí você vai falar assim pra mim, tá, mas o japonês ele tem mais tempo, o japonês ele trabalha menos, o brasileiro não, o brasileiro trabalha muito, Gente, a carga horária do Japão é muito maior do que a carga horária do Brasil, tá? A carga horária do Japão são indústrias, né? São pessoas que trabalham muito mais tempo do que os brasileiros, né? Tem uma vida muito mais corrida, muito mais agitada, mas consequentemente os idosos são mais saudáveis. Por quê? Pela cultura. Dentro da cultura japonesa, os idosos eles têm um papel fundamental. Eles são a base familiar. Já que no Brasil, o que acontece? Conforme a pessoa vai ficando idosa, a gente não vai tendo tanto tempo para ir visitar, ela passa a ficar mais tempo sozinha, ela passa a se sentir mais abandonada, vamos dizer assim, né? Acaba às vezes talvez indo para um asilo e tudo mais. E aí, o que acontece com esse idoso? Vamos lá, vamos associar aí um processo a longo prazo, tá? De diminuição do cálcio. Sim, gente, porque o estresse,
do dia a dia, ele ajuda a diminuir o teu cálcio, a tua absorção de cálcio, fazendo com que o teu corpo busque o cálcio lá nos ossos, certo? Consequentemente, na sua vida, lá no dia a dia do idoso, ele já não produz tanta serotonina que nem o normal. Então, ele já tem a diminuição de cálcio, ele já tem a diminuição de serotonina, ele já tem o aumento do cortisol. E quanto mais trabalho a mente vai ter essa necessidade emocional, mais magnésio ela vai necessitar. Se eu tô puxando todo o magnésio para poder lidar com a minha falta ali de serotonina, eu não consigo ter a absorção correta do cálcio. Isso ao longo tempo pode ocasionar o quê? A famosa osteoporose. Então, sim, gente, os idosos brasileiros são muito mais acometidos pela osteoporose do que os japoneses. Isso se dá pelo contexto emocional e não apenas pelo contexto físico, certo? Então, eu quero que com esses exemplos que eu trouxe para vocês compreendam que a verdadeira saúde, ela é um contexto. Ela é baseada em 4 pilares. Pilares esses que são necessários ser avaliados. Mas, Manu, se eu for tentar estabilizar todos os pilares da minha vida, eu nunca realmente vou estar 100% saudável. Gente, infelizmente isso é uma verdade. A gente não consegue ter uma vida perfeitinha, mas a gente consegue manter um equilíbrio aí para que as situações do dia a dia não nos afete tanto e, consequentemente, a gente tenha um preparo muito maior para lidar com elas. E aí, gostou desse conteúdo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, envie esse vídeo aí para alguém que precisa, tá? Precisa escutar que não adianta cuidar só fazer exercício físico, cuidar da alimentação, fazer o check-up diário, né? Diário, fazer o check-up de 6 em 6 meses, se o seu contexto não está sendo tratado, se o seu trabalho não tá legal, se a tua mente não tá legal, então você precisa sim atuar em todas elas. E eu venho convidar vocês para acompanhar muito mais vídeos, né, como esse que em breve eu vou estar postando aqui no canal. Mais uma vez, meu nome é Emanuele Vendramini e eu quero, através desses conteúdos, levar para você a verdadeira forma de ter qualidade de vida. Me siga aqui, se gostou, se inscreve no canal. Eu vou tentar postar cada vez mais vídeos, cada vez mais explicações sobre o meu trabalho, para que vocês consigam entender esse mundo da terapia holística integrativa. E eu vou ficar muito feliz de poder fazer parte desse seu crescimento pessoal, tá bom? Um beijo e até a próxima!